As 8 etapas e seus principais componentes para a documentação de processo. Cada fase busca documentar formalmente as várias etapas de um processo, mantendo a sua equipe alinhada e a comunicação clara. Vamos ver estas 8 etapas e destacar os principais componentes que devem estar presentes no seu documento de processo. Determine o escopo do processo inicial. Na primeira etapa, o gestor do projeto faz o escopo das informações iniciais e cria uma breve descrição com base nas metas, no cronograma e na prioridade. Isso é feito analisando os objetivos e documentando-os em um caso de negócios. Ao fazer o escopo do processo, inclua os principais objetivos, participantes, cronograma, prioridade. Esses fatores ajudam a dar um panorama claro para que os participantes e a equipe de liderança entendam rapidamente o processo em questão. Defina os limites do processo. Quando já tiver as informações iniciais do processo, você pode definir os limites. Para fazer isso, descreva onde o processo se encaixa nas diversas equipes, identificando as diferentes tarefas que cada equipe realiza. Pense onde o processo começa e onde termina, e quem é afetado por ele. Definir esses limites pode ajudar a estabelecer diretrizes de tarefa claras para a implementação do novo processo. Por exemplo, se quiser reduzir o trabalho repetitivo com a automação dos processos, os limites podem incluir o início do processo pela equipe de tecnologia da informação e a sua conclusão pela equipe de operações. Determine as entradas e saídas do processo. A terceira etapa envolve a identificação das entradas e das saídas. As entradas do processo são os recursos necessários para concluí-lo. As saídas do processo são os resultados esperados ao final do processo. Você pode determinar as saídas analisando seus objetivos de projeto iniciais e selecionando indicadores específicos e mensuráveis. Por exemplo, se o seu objetivo for gastar menos tempo em trabalho repetitivo, uma das suas saídas pode ser a automatização dos lembretes de tarefa e, usando o mesmo exemplo, a sua entrada pode ser a implementação de uma ferramenta de gestão do trabalho. Ao determinar as entradas e as saídas, será possível dividir cada uma dessas metas em etapas menores no futuro. Identifique as etapas do processo. Agora que as informações necessárias já foram reunidas e definidas em entradas e saídas, é hora de dividir o seu plano de processo em etapas menores. Isso pode ser feito de maneira independente ou por meio de uma sessão de brainstorming. Comece analisando o ponto de partida do processo, ou seja, o que desencadeia os limites do processo. Em alguns casos, haverá uma dependência que precisará ser concluída para que o processo possa começar. Por exemplo, para que os lembretes de tarefas sejam automatizados, é preciso, primeiro, criar as tarefas. Depois de determinar o que fará com que o processo comece e termine, liste cada etapa do processo em sequência. Se forem necessárias várias tarefas, liste cada uma na etapa. É importante manter as etapas o mais simples possíveis e se concentrar apenas em reunir as principais partes do processo. Divida cada etapa em componentes menores que possam ser atribuídos a participantes individuais. A próxima fase é atribuir responsabilidades para cada etapa. Conecte aos participantes do projeto. Depois que as etapas tiverem sido delineadas, é hora de dividir cada tarefa e atribuir os responsáveis. Uma boa ideia é incluir no documento informações detalhadas para cada tarefa, como entregáveis e cronograma. Isso dá clareza e agiliza a comunicação. Se precisar dar mais informações ou contexto sobre a tarefa, no caso de projetos complexos, pense em fazer uma reunião com a equipe ou orientar os membros às informações de que precisam, como conhecimentos jurídicos ou diretrizes de marca necessários para realizar os entregáveis.
Construa um fluxograma de processo. Agora vem a parte divertida: visualizar o seu processo. Uma maneira fácil de fazer isso é usando um fluxograma. Dependendo do tipo de processo que estiver documentando, um fluxograma pode prover uma clareza fácil de assimilar. Você também pode tirar bom proveito de uma ferramenta de gestão do trabalho que permite monitorar objetivos e tarefas ao longo do caminho. Para criar o fluxograma, será preciso ter em mãos as informações sobre as etapas do processo, as entradas e saídas e os participantes responsáveis. Depois disso, basta organizar cada etapa sequencialmente. Embora cada processo seja um pouco diferente, é importante conectar as suas etapas em ordem e disponibilizar as informações mais importantes com antecedência. Anote as exceções ao fluxo do processo. Agora que já documentou a representação visual do seu fluxo do processo, anote quaisquer exceções com as quais a sua equipe possa se deparar. Tais exceções ocorrem porque nem todos os fluxos seguirão exatamente o mesmo caminho, dependendo da complexidade do trabalho. Nesse caso, é bom anotar quais situações não requerem aprovação. Você também deve incluir os passos que a sua equipe deve seguir para lidar com as exceções. Teste o processo. A última etapa do ciclo de vida da documentação de processo é o teste do processo para garantir o seu funcionamento. Ao testar, identifique os locais em que os problemas surgem ou em que há potencial de risco e corrija-os de imediato. Esta é uma oportunidade para aperfeiçoar o seu novo processo. Então faça quaisquer mudanças necessárias para que ele flua da melhor maneira possível. Faça perguntas para descobrir pontos críticos. O documento de fluxo do processo resolveu o problema que você queria resolver? É preciso implementar mudanças maiores para que o seu processo flua de maneira otimizada? Depois de passar pelos pontos críticos, determine a eficácia do processo. Esta é uma oportunidade de aperfeiçoar o seu processo para que ele flua da melhor maneira possível. Finalmente, encerre quaisquer tarefas abertas no processo e armazene as informações em um espaço compartilhado para que sejam revisadas no futuro, se necessário. Essas são as 8 etapas para criar uma documentação completa de um processo. Para saber mais, nos siga no Instagram.